Então, eu quero falar sobre mulheres sábias, que são as mulheres que edificam, são as mulheres que fazem a diferença, são as mulheres que realmente conseguem vencer as diferenças, as indiferenças, conseguem se manter no centro da vontade de Deus e vencer todo e qualquer tipo de adversidade no relacionamento, ainda que pareça difícil e muitas vezes até impossível para nós, mas não é. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no Provérbios de número 11 e versículo 22. Você vai ficar até assustada com o texto que eu vou ler, mas não se preocupe, nós vamos chegar onde Deus deseja que cheguemos, não? Provérbios 11, versículo de número 22. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que não tem descrição. Em outras traduções, ou em outra tradução, está escrito assim: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim uma mulher formosa que se aparta da razão. Ou seja, que se aparta do entendimento, da sabedoria e da prudência. Então nós temos muitas mulheres lindas por fora, formosas, aparentemente dentro de um padrão humano e mundano. Nós conhecemos muitas mulheres que, quando nós olhamos para elas, elas são um padrão de beleza e o padrão que o mundo dita, e nós ficamos muitas vezes até desejosas de sermos semelhantes a elas. Mas o padrão de Deus é um padrão diferenciado. O padrão de Deus para nós é um padrão muito mais elevado. É numa dimensão muito mais alta. É numa profundidade muito mais profunda. E chegar a esse padrão é só com a ajuda do Espírito Santo. Mas olha para essa linda do seu lado, dentro dos olhos, e diga para ela: nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Ler, meditar e praticar seus ensinamentos resultará na minha vida e na sua em uma grande transformação, em uma transformação radical no nosso estilo de ser e de viver. Quando eu pastoreava, eu tinha um culto de oração todas as terças-feiras na igreja. E o meu maior alvo é que o culto de oração se tornasse o maior culto da igreja. Porque o culto de oração é um culto de pessoas inteligentes e sábias. O culto de oração é o culto onde você se conecta com os céus, se conecta com Deus e, consequentemente, você se achega a Ele, se aproxima a Ele, e quando isso acontece, Ele se achega a você, se aproxima de você, e nesse relacionamento começa a haver mudança de vida, mudança de pensamentos, mudança de atitudes e mudanças em muitas áreas do nosso viver e de situações que nós desejamos e almejamos que elas sejam mudadas e transformadas. Então, no culto da terça-feira, eu decidi que nós íamos apenas ler um provérbio. E o meu desafio para cada pessoa que fazia parte desse culto era meditar neste livro o ano inteiro.
ele vai de 1 a 31. Então nós temos o livro da sabedoria, o livro da revelação, o livro do discernimento, do conhecimento ao nosso dispor. Todas as áreas da vida que você pensar em tratar, em ser tratada, está aqui. Então eu desafiava as mulheres da igreja a meditar em um versículo daquele provérbio, que fosse um por dia, já seria poderoso, elas já seriam empoderadas e elas já seriam envolvidas e consequentemente transformadas por aquele versículo. Porque cada versículo em Provérbios há uma sabedoria, há uma profundidade, há uma riqueza, há um conhecimento tremendo. E qual era o desafio? Ler o provérbio inteiro, mas escolher um versículo que saltasse daquele provérbio inteiro que você lia, para meditar nele o dia inteiro, ruminar e fazer ele tomar morada e guarida no seu interior. Bem, então o livro de Provérbios é um livro riquíssimo, é um livro que eu desafio você também, mulher de Deus, esta noite, decidir meditar nele todos os dias de sua vida. E se você meditar no provérbio durante o mês inteiro e o ano inteiro, você vai descobrir que ainda você não consegue absorver a revelação que ele tem, porque ele é poderoso. Então, o livro de Provérbios é um livro que ele basicamente fala de sabedoria e do temor ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Esse livro trata de fazer de mim e de você uma mulher sábia e uma mulher temente a Deus. Eu estou falando de mulher porque hoje nós estamos aqui só mulheres. Então esse livro vai tratar conosco de uma maneira tremenda, que nem a Harvard, nem Oxford, nem nenhuma outra faculdade, universidade ou college vai conseguir. Esse livro aqui, ele é poderoso, ele é tremendo. Aí você diz, pastora, mas você começou com este provérbio, com este Provérbios 11, versículo 22, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim uma mulher formosa que não tem descrição, ou que se aparta da razão. Porque esse livro, ele trata de algo muito esplêndido. É lidar conosco, mulheres. Nós somos seres especiais. Nós somos projetadas por um Deus tremendo. Quando o homem foi formado, ele foi formado do pó da terra. Deus pegou o pó da terra, umedeceu ele, transformou ele em barro e começou a criar, a formar o homem. Aí depois que o homem estava formado, Deus soprou sobre ele o fôlego da vida. Ele deixou de ser apenas um boneco inerte e tornou-se um ser vivente. E depois dele transformado num ser vivente, em um homem, Deus decide que aquele homem não estaria bem sozinho. Aquele homem não seria pleno, não seria completo, não seria realizado e não desenvolveria o papel que ele precisava desenvolver sozinho. Então Deus decide, Deus determina, fazer a mulher. E aí foi diferente. Deus decide anestesiar o homem e fazer uma cirurgia. A primeira cirurgia existente foi no Éden. Então Deus anestesia o homem, faz o homem dormir um sono profundo e corta o homem
na parte do flanco, que muitos dizem costela, mas o flanco é uma parte muito próxima do coração. E daquela costela, daquele flanco, Deus começa a moldar. Deus começa a trabalhar e formar e fazer e criar a mulher. Do osso. Porque você sabe que o osso, não dá para falar do osso hoje, mas é algo tremendo. Quando você vai estudar sobre os ossos, as costelas, você vai ver que não foi por acaso que Deus decidiu fazer a mulher a partir de. É tremendo. Bem, então Deus ali criou, idealizou a mulher nos mínimos detalhes. E é por isso que os homens não conseguem nos entender, nos compreender, porque Deus, quando nos fez, quando nos criou, Ele nos fez de uma forma muito especial, com uma grande riqueza de detalhes. Olha para essa sua linda amiga e diga: você é especial. Ele criou a mim e a você com muito esmero. Deus não fez a mim e a você de qualquer jeito. Ele não idealizou a mim e a você de qualquer maneira. Não, foi com excelência. Foi com habilidade. Foi com grandeza. Então Deus formou a mulher, Ele criou ela com riquezas de detalhes. O nosso corpo não é igual ao corpo do homem. O nosso corpo tem detalhes. Mesmo quando vamos envelhecendo, quando vamos chegando na menopausa, acontecem esses acidentes aqui que a cintura larga, sabe, vai mudando, mas Deus nos fez estruturadas. E mesmo assim, com a mudança do tempo, nós permanecemos diferenciadas. O corpo da mulher jamais será como o corpo do homem, e o corpo do homem jamais será como o corpo da mulher. Porque Deus nos criou com riquezas de detalhes, minuciosidades, delicadeza, peculiaridades únicas. Ninguém tem, só a mulher. Ele nos criou com sensibilidade. Ele nos fez sensíveis. Emocionalmente nós somos sensíveis. Por isso que choramos muito, ou rimos muito, nos alegramos muito ou sofremos muito. Você já percebeu que tudo na nossa vida é demais? Por causa da sensibilidade, da delicadeza, da intuição e da emotividade com que Deus nos criou. Deus nos criou para ser exatamente assim: sensível, intuitiva, emotiva, emoção, coração. Deus nos fez para ser assim, e não adianta queremos mudar. É a natureza que Deus fez. Somos intuitivas. O mundo diz que nós temos o sexto sentido, porque o homem é o guerreiro, mas a mulher é o radar. O que é que faz o guerreiro se ele não tiver um radar? O radar direciona. O radar mostra de onde vem o perigo. O radar alerta o guerreiro em que direção ele deve se mover, em que direção ele deve lutar, para onde ele deve ir. Deus é perfeito. Então eu e você somos o radar que Deus criou
para guiar, direcionar o guerreiro. Sabe como é que é? Nós somos o pescoço. E o pescoço direciona, a cabeça está aqui, não? Mas é o pescoço que movimenta a cabeça e faz o corpo em movimento. Diga para a sua amiga, você não é qualquer uma. A verdade é que nós somos uma verdadeira obra de arte divina. Deus nos fez como um exímio artista cria sua grande obra de arte. Ele pode criar muitas obras, mas tem uma que ela se torna única e chama a atenção e marca a história do artista. Nós somos essa obra de Deus. Amém? Então, o desejo de Deus, quando Ele nos criou, é que sejamos uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher sensata, uma mulher equilibrada, uma mulher centrada, uma mulher com foco, uma mulher com alvos, uma mulher com sonhos, uma mulher com ideais, com projetos. Deus nos criou para sermos uma mulher reta, sincera, discreta, reservada, modesta, recatada. Uma mulher que sabe falar e que sabe calar na hora certa. Isso é um grande desafio para nós. Falar é fácil e calar na hora certa. Falar no tom certo. Responder no tom certo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que pelo muito falar surgem palavras nécias. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que pelo muito abrir da boca trazemos angústias à nossa alma. E a Bíblia também diz no livro de Provérbios que aquilo que você fala e que você repete, isso te nutre, isso te fortalece, isso te alimenta e se renova dentro de você. Isto quer dizer que nós temos que ter muito cuidado com a nossa boca. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa fala. Nós temos que entender que Ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca. E quem é sábio fala pouco e ouve mais. Porque se você fala demais, você não consegue assimilar, entender e discernir o que o outro quer dizer. Porque antes que ele termine, você o atropela. Bem, uma mulher sábia, ela sabe falar e calar na hora certa. Mas isso não é fácil, porque depende do fruto do Espírito, que chama-se domínio próprio. Eu sofri muito nos meus primeiros anos de vida cristã e de casada, porque eu tenho um temperamento forte. Eu sou uma mulher determinada, decidida. E eu sou uma mulher que sei o que quero. Então, eu sou uma mulher que vai à luta. Eu sou valente, guerreira. Eu não sou de esperar, eu vou, eu faço. E ainda fui criada sem um pai. Não conhecia a paternidade.
não conhecia sacerdócio, não sabia o que era ter um homem dentro de casa. Então, quando eu me casei, a coisa foi muito difícil. Eu me casei com um homem devagar, tranquilo. Eu me casei com um homem com um temperamento melancólico, fleumático, e eu sanguínea, colérica. Aí você imagina a coisa. Bem, eu me casei com um homem que eu precisava trocar, o botijão de gás. Eu dizia: amor, precisa tirar o botijão. Tá bom, amor. Amor, você ainda não tirou o botijão? Não, amor, porque... Amor! Então, quando ele dava as costas, eu pegava o botijão e... Aí ele dizia: você esqueceu que tem homem em casa? Você já entendeu, não é? Bem, coisas assim. Então, o que acontece? A mulher sábia, ela tem que aprender a lidar com estas diferenças. E o que é que acontece? Dois sanguíneos coléricos juntos é um desastre. Eu costumo dizer que meu marido é o freio de mão e eu sou o acelerador. Agora imagine se fosse dois aceleradores juntos, um desastre. E dois freios de mão juntos, nada acontecia, não se saía do lugar. Mas a sabedoria está em aprender a lidar com essas diferenças dentro do padrão de Deus. Isso é casamento. Isso é vida a dois. É projeto de Deus. E segundo a palavra, é um projeto santo que tem tudo para dar certo, para funcionar certo. São engrenagens perfeitas. Mas que depende de mim, de você, assim como depende também deles, decidirem viver o plano de Deus, o projeto de Deus, casamento, vida a dois, relacionamento dentro dos princípios estabelecidos pela palavra. O grande problema é que você quer viver do seu jeito, da sua maneira, como eu acho, como eu penso, como eu sou. Não! Temos que viver de acordo com o que a palavra diz. Então nós precisamos aprender de Deus, para falarmos na hora certa e do jeito certo. A Bíblia diz assim, que a palavra dura suscita ira, mas a branda, está lá em Provérbios, desvia o furor. Quando alguém te fala com palavra dura e você quer responder no mesmo tom ou num tom mais duro, resultado: confusão, briga, desentendimento, feridas. Mas quando alguém é duro com você no falar e você pede graça a Deus, sabedoria a Deus, conta até 10, 30, 50 ou 100 e responde com a palavra branda, resultado: você desestrutura e desmonta o outro. O outro é pego de surpresa, porque não esperava esse tipo de reação. E acaba ficando envergonhado ou envergonhado. Você consegue entender que a Bíblia é perfeita? É um desafio de fé. É um desafio de amor. Mas vale a pena. A Bíblia diz que a palavra certa está lá em Provérbios, dita na hora certa,
da maneira certa, no tom certo, é como maçãs de ouro em salvas de prata, ou em bandejas de prata. Agora imagine, que comparação. Maçãs de ouro é coisa rara, cara, difícil de se encontrar e nem todos podem possuir. Não é em qualquer casa que você vai encontrar maçãs de ouro em bandejas de prata. Isso fala de preciosidade. Isso fala de valor. Isso fala de algo eterno, duradouro, quase escasso. Mas é assim que o escritor compara a palavra certa, falada no tom certo e na hora certa. Porque às vezes nós temos a palavra certa, o tom certo, mas falamos na hora errada. O resultado não é aquele que esperamos. Então tem que ter a hora certa. Ou seja, nas horas de altas temperaturas, a mulher sábia segura firme, aguenta firme, engole a fala e espera a temperatura baixar. Quando a temperatura baixa, aí ela diz o que ela quer dizer, ela fala o que ela quer falar, o que ela está pensando dentro do padrão de Deus. E aí, não tem como Satanás encontrar lugar para fazer a bagunça que ele quer fazer. Mas a palavra também diz que não se pode, aleluia, não se deve guardar a ira. Antes que o sol se ponha, você deve tratar com ela. Porque muitas vezes nós não falamos, mas iramos. E guardamos a ira. Isso não é sábio. Porque quando você guarda a ira, você não trata da questão, você não trata do assunto. Aí você põe uma reserva aqui dentro. Aí na próxima discussão, na próxima temperatura alta, a tendência é você colocar aquilo que é ira que estava aqui dentro para fora, e de uma medida muito maior e muito mais venenosa. Não se deixe pôr o sol sobre a sua ira, porque muitas vezes, por medo do confronto, por medo do diálogo, um dorme com o bumbum para um lado e o outro dorme com o bumbum para o outro, não é? E no dia seguinte parece que tudo foi resolvido, que tudo está bem, acalmou-se, a temperatura está no clima bom, mas ficou dentro. E o que ficou dentro vai sendo remoído, não é? Aí na primeira oportunidade você quer jogar para fora, você ou o outro, e aí a coisa fica feia, porque você percebe que aquilo virou ressentimento, quando não mágoa. E quando o tempo passa, pode ter virado amargura. E aí você já sabe, o resultado de um relacionamento assim é desastroso, é insatisfação, e por aí vai. Então, queridas, como mulher sábia, nós precisamos buscar em Deus lidar com as diferenças, lidar com o temperamento do outro, lidar com a maneira de ser do outro, porque quando nós o conhecemos daquele jeito. E por mais que alguém tentasse nos mostrar que era daquele jeito, nós não queríamos ver. Nós não queríamos ouvir. Estávamos cegas pela paixão, dominadas pelo desejo. Então tudo parecia mil maravilhas. E ai daquele que tentasse nos mostrar o contrário. Então casou, é hora de lidar com isso. E dentro da palavra de Deus.
Amém? A mulher sábia, ela não se intromete em negócios alheios, na vida dos outros. A mulher sábia, ela é chamada sábia porque entende o que o escritor aos Eclesiastes diz: tudo tem um tempo determinado, tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. A mulher sábia sabe o tempo de falar e o tempo de calar, o tempo de perguntar e o tempo de responder. Ela sabe que há tempo de abraçar e há tempo de afastar de abraçar. A mulher sábia sabe o que o escritor em Eclesiastes 8, 5, 6 diz: que quem obedece os estatutos, as ordenanças ou a palavra de Deus não sofrerá dano, não terá dores, pois o coração sábio, ele sabe, ele conhece a hora certa e o modo certo com que Deus trabalha. Então o nosso desafio de fé hoje é não nos intrometermos aonde não somos chamados, inclusive nos negócios do marido, na vida do marido. Tem situações que nós não podemos nos intrometer, tem situações que nós temos que orar. Tem situações que não adianta falar, não adianta questionar. Você falou uma vez, percebeu que há resistência. Você falou a segunda vez, você percebeu que a coisa ficou mais difícil, ele endureceu. Você não consegue mudar a maneira dele pensar, você não consegue mudar a maneira dele agir. Então você entra para o seu quarto, entrega nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar. E outra coisa que nós fazemos muito, quando o sujeito quebra a cara. Falei. Eu falei. Eu avisei. A primeira coisa que nós fazemos é isso. Eu não disse. Eu não lhe avisei. Olha, não precisa você dizer isso. Porque a própria situação, a própria circunstância está fazendo ele ver, entender e saber que ele quebrou a cara, que ele fez errado, que ele precisa me ouvir mais, que ele precisa conversar, dialogar e entender que o radar tem razão. Que dificilmente o radar erra a direção. Então o guerreiro lançou uma flecha na direção errada, teve danos. Então radar, por favor, segura essa onda no nome de Jesus, pede ajuda ao Espírito Santo e não lança no rosto o erro dele. Mas louva a Deus, agradece a Deus, porque Deus está dando a ele a oportunidade de reconhecer que ele não pode tomar decisões sozinhos, que ele precisa aprender a ouvir, que ele precisa aprender a prestar atenção no que você fala. E não precisamos nos vangloriar achando que sempre estamos certas, porque nem sempre estamos. Isso é sabedoria, discernir o tempo e o modo como Deus trabalha. Quando eu me casei, eu orava e dizia: Senhor, transforma esse homem, Deus, muda esse homem, meu Deus, não tem condição, Senhor. Aí um dia o Senhor falou: filha, muda a oração. Eu disse: o quê? Mude sua oração. Por que você não ora para que eu te transforme? Por que você não ora para que eu mude a sua maneira de ser, a sua maneira de ver, de entender? Pare de querer me dizer como eu devo fazer com o seu marido. Senhor, muda isso, muda aquilo. Eu ia dizendo que tinha que ser mudado, né? Porque tinha que ser do meu padrão, do meu jeito. Eu disse: não. Então eu comecei a fazer uma oração diferenciada. Deus, me transforma naquilo que eu preciso ser transformado. Como esposa, como mãe, como serva, como ministra, como amiga,
Em todas as áreas da minha vida, Deus me transforma naquilo que eu preciso ser transformada. E transforma meu marido no homem segundo o teu coração. Deus, transforma meu marido na maneira que tu desejas, que tu queres que ele seja. Porque a tua maneira eu entendo que é a melhor, é perfeita. Então, Senhor, no nome de Jesus, faz do meu marido o homem que tu sonhou e idealizou que ele venha ser. Foi a coisa mais sábia que eu já fiz. Uma das coisas mais sábias que eu já fiz. Outra coisa, a mulher sábia, é porque é tanta coisa para a gente falar, não é? É muito pouco tempo. Então eu tenho que me atropelar, tenho que correr. A mulher sábia, ela precisa entender, meu Deus, que o trabalhar de Deus, ele é perfeito. Que Deus, ele vê o que nós não vemos. Que Deus conhece o profundo e o escondido. Que ele chega onde nós não conseguimos chegar. Ele adentra onde nós não conseguimos adentrar. Ele quebra o que nós não conseguimos quebrar. Rompe o que nós não conseguimos romper. Ele endireita, ele conserta, ele harmoniza aquilo que nós não conseguimos. Então, nós precisamos entender que no casamento, no relacionamento, precisa haver acordo, concordância. Gente, mas essa coisa de concordância não é fácil. Você já pensou duas pessoas diferentes, temperamentos diferentes, desejos diferentes, vontades, diferentes, visão diferente, cultura diferente. Porque casamento é isso. Você vai casar com cultura familiar diferente. É uma das coisas que a mulher precisa aprender. Antes de casar, eu quero ensinar isso para as jovens um dia. Elas precisam aprender a conhecer a cultura familiar do namorado, do noivo, da noiva, com quem pretende se casar. Porque essa história vai dizer, eu não vou casar com a família, vai! Eu vou viver com ele, mas também vai viver com a família. É uma aliança. Então tem que existir esse entendimento de acordo. Então nós somos seres diferentes, vivendo juntos em uma só carne. Não é fácil a coisa. Eu quero passar as vacações ou vacations ou férias no Havaí. Eu não. Deus me livre do Havaí. Eu não suporto calor, eu não suporto surf. Não, Havaí não. Eu quero ir para Boston. Eu amo o frio. Eu amo a neve. As montanhas. Não me diga que vocês já não viveram com isso. Imagina. Então, se os dois não entrarem em um acordo, vão discutir, vão brigar, vão se aborrecer e as férias vai se estragar, porque vão acabar não indo para canto nenhum. Mas se uma das partes tem sabedoria e cede, a coisa muda. E como é que eu vou ceder? Isso aconteceu muito comigo. Hoje eu já estou mais madura, já não sou tão vaidosa quanto era antes. Já estou assim meia, porque engordei demais. Mas antes eu era tremenda. Então eu sempre muito vaidosa e gostava de coisas, E meu marido aquele homem tranquilo, pacato. Meu marido tudo tá bom, entendeu? E sempre tentou me agradar ao máximo. Sempre tentou me satisfazer ao máximo. Então, se eu escolhesse, estava escolhido. Então chegou um tempo que eu percebi que eu estava fora do padrão bíblico, porque eu me aproveitava dessa circunstância, dessa situação, para ser a bola da vez.
E Deus me mostrou que não era esse o padrão. Então o que é que começou a acontecer? Eu quero ir para Boston. Não, eu vou para o Havaí. Ah, não, eu quero uma casa grande. Não, um apartamento é suficiente. Eu estou dando exemplos. O que é que você faz? Vai para o quarto. Vai para o lugar secreto. Se não dá no quarto, entra no teu carro quando você vai trabalhar e derrama a tua alma e teu coração perante o Senhor. Pai, meu marido quer ir para o Havaí. Eu estou querendo ir para Boston ou vice-versa. Não, Senhor, eu quero o Brasil. Ah, mas ele está querendo a Europa. O negócio aqui está bom, não dá? Senhor, nos direciona. Que não seja nem a minha vontade, nem a dele a prevalecer, mas a tua. A mulher sábia ora, ao invés de discutir, de brigar, de se desgastar, de se estressar, ela ora, ela cala. Tudo bem, meu amor, tudo bem, querido, você decide. Você decide. Só que ela decide para Deus. E quando ela vai para Deus, aí ela abre o coração, derrama a alma. Por favor, mas não queira controlar Deus. Senhor, eu quero isso. Não, Senhor, eu quero isso. Essa é a minha vontade. Esse é o desejo do meu coração. Esse é meu posicionamento. Meu marido quer isso. Esse é o posicionamento dele. Contudo, prevaleça o teu querer. Prevaleça a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E na tua vontade não há erros. Prevaleça o teu querer. Sabe, queridas, eu já vi muitos casais me dizerem depois que ficaram surpresos com o que Deus fez, porque acabou que nenhum foi para um lado nem para outro, foram numa direção totalmente diferenciada e foi a melhor coisa que fizeram. Foi novidade, foi surpresa, foi agradável, gastaram menos, se divertiram mais e por aí vai. Você consegue entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite? Eu estou falando de coisas casuais, que parecem corriqueiras ou banais, mas são importantes no relacionamento a dois. Por quê? O livro de Provérbios, ele fala da mulher sábia, lá em Provérbios 14, a mulher que edifica a sua casa. E ele fala da insensata, que com as próprias mãos derruba a casa, destrói a construção. Meu Deus! A mulher sábia é uma mulher prudente, sensata, ela faz uso da razão. A mulher insensata, tola, ela usa a emoção. E com a emoção ela se fere. Com a emoção ela se estraga, ela adoece. Porque ela quer agir só com emoção. Nós precisamos agir com a razão, com racional, com sensatez, com equilíbrio. A mulher sábia, ela é uma mulher que tem habilidades e as executa com destreza. Pastora, tá difícil esse negócio. Eu não sou essa mulher. Não tem problema. Não se desespere. Ainda há tempo. Você chegou no lugar certo, na hora certa, e você não está aqui perdendo tempo. Você está aqui sendo instruída pelo Espírito de Deus. Você está aqui sendo alertada pelo Espírito Santo. E Ele quer dizer para você, não tem nada perdido. Ainda há tempo, tem oportunidade, você pode mudar. Você pode se tornar essa mulher sábia, habilidosa, sensata, quebrantada, contrita. Você pode se tornar essa mulher de oração. Você pode se tornar essa mulher que pondera, que renuncia, que dá preferência ao outro. E você vai ver que isto vale a pena. O mundo dita outro tipo de resposta, o mundo dita outro tipo de atitude, mas a palavra de Deus, ela dita o que é certo, aquilo que vai nos fazer frutíferas no amanhã, aquilo que vai nos fazer prósperas no amanhã, no nosso casamento, no nosso relacionamento familiar, marido, filhos,
profissão. A Bíblia nos ensina como ser mulheres bem-sucedidas em tudo. A Bíblia fala de uma mulher, Débora, e a Bíblia diz Débora, mulher de Lapidote, profetiza e juíza em Israel. Olha que coisa tremenda. Deus deu a Débora a habilidade de ser esposa, de ser profeta e de ser juíza. Naquela época isso era um grande desafio. Uma mulher, a mulher que só era vista como dona de casa, que nasceu para casar, gerar filhos e cuidar de casa. Deus decidiu mudar a história e levantou a mulher para casar, ter marido, ter casa, ter família, mas também ter ministério e ter profissão. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode ser mulher de Deus, você pode ser profetisa de Deus, você pode ser uma mulher que leva a palavra, uma mulher que trabalha na igreja, tem sua profissão e é uma excelente esposa, com a ajuda do Espírito Santo, com sabedoria. Então, queridas, esse livro, ele fala... mas esse relógio não deixa a gente falar. Fala de uma mulher sábia que edifica. Olha que coisa linda. E quando eu lembro de uma mulher sábia, eu vou lá em Provérbios 31. E eu vou deixar como dever de casa. Medita em Provérbios 31. Veja as características desta mulher. Uma mulher valorosa, preciosa, considerada uma mulher plena, porque na origem do texto aí no hebraico fala de uma mulher plena, e nenhuma tradução, nenhum idioma fala com clareza essa mulher virtuosa. No hebraico fala que ela é uma mulher plena, ela é uma mulher completa no caráter, na emoção e em todos os sentidos. Então, o que é que caracteriza a mulher de Provérbios 31? É um modelo de mulher que Deus deseja que sejamos. É um desafio, mas veja que mulher tremenda, uma mulher visionária, uma mulher produtiva, frutífera, uma administradora, uma mulher habilidosa, uma mulher sábia, uma mulher que é a coroa do marido, uma mulher que através dela o marido é honrado. Lê que você vai ver que coisa tremenda. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Então essa mulher, ela tem vida moral, emocional, espiritual, totalmente dentro do padrão de Deus. O grande problema é que você quer muitas vezes o padrão do mundo. Você quer viver aquilo que a amiga dita, que o mundo dita, que a televisão dita. Mas o padrão de Deus é perfeito. A mulher que teme a Deus, ela tem sabedoria, ela tem entendimento, ela tem graça. A mulher que teme a Deus, ela consegue o que ela quer, dentro do padrão de Deus. Então, um dos papéis da mulher, eu vou ter que terminar para você se alinhar ao que Deus quer. Um dos papéis da mulher é o que está em Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a derruba, a destrói. O que é edificar? É levantar, é construir, é estruturar, é organizar. Porventura você já viu alguém construir uma casa da noite para amanhã? Não se constrói uma casa da noite para amanhã. Leva tempo. Não se constrói uma casa sem planejamento. Não se constrói uma casa
sem sonhar, sem idealizar a casa. Não se constrói uma casa, aqui eu também falo de relacionamento, sem uma programação, um planejamento, um ideal, um foco. Não se pega uma casa e começa a construir ela pelo teto. Para se construir uma casa, ela tem que ter fundamentos. A estrutura da casa começa com o fundamento. E o fundamento e a estrutura da nossa casa, do nosso casamento e da nossa família tem que ser Jesus Cristo, a base, o alicerce, o fundamento e a estrutura, Jesus Cristo. Eu tenho que colocar Jesus Cristo no centro, na base do meu casamento, do meu relacionamento e da minha família. Sem Jesus não dá, não tem como. Jesus tem que ser a pedra angular, a pedra de esquina, para fundamentar, estruturar, basear a minha casa, o meu casamento, o meu relacionamento, a minha família, os meus filhos. Então eu preciso saber edificar, porque se eu não souber edificar, a casa pode desmoronar. Eu não posso começar a construir uma casa de qualquer maneira. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, não a coloca em prática, é como um construtor insensato, imprudente, que decide construir uma casa, não planeja, não projeta, constrói de qualquer jeito, em qualquer lugar, e constrói ela com base, com fundamento raso, sem solidez, sem estrutura, porque constrói na areia. De qualquer jeito. Aí vem ventos, maremotos, tempestades, chuvas, ou seja, várias estações, temperaturas altas, baixas, ventos fortes, impetuosos, e quando vem para varrer, vem para destruir, vem para dilacerar a sua construção, porque a sua construção não foi baseada, fundamentada e estruturada em Deus. Foi feita da maneira errada, construída da maneira errada. Mas eu quero lhe dizer, ainda que você começou um relacionamento errado, da maneira indevida, Deus está lhe dizendo: aconselhe. Eu posso consertar, eu posso restaurar, eu posso refazer, eu posso fundamentar, eu posso estruturar, e eu posso lhe garantir e lhe dar proteção e segurança nesse relacionamento, nessa construção. Decida hoje me colocar como fundamento, como base, como estrutura, e você verá o andamento da sua casa, do seu relacionamento, da sua família. Pode vir o que vier, soprar o tipo de vento que soprar, levantar quem se levantar, se opor quem se opor, a sua casa estruturada em mim terá fundamento, alicerce sólido, arrojado, nada e ninguém a derribará. É isso que o Espírito Santo quer nos dizer. Precisamos alinhar hoje a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso relacionamento em Deus por meio da palavra. Edificar é construir, é colocar tijolo sobre tijolo, ou qualquer tipo de plataforma. Tem uma base, mas tem uma ordem para ser colocada. É passo a passo. Eu vou construir, eu vou edificar, eu vou estruturar, eu vou organizar. Então Deus convida a mim e a você para edificar o seu casamento na presença dEle. Por mais difícil que pareça estar, eu quero dizer que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Por mais difícil que você pareça estar vivenciando esse relacionamento, eu quero dizer para você, há uma saída em Deus, há vitórias em Deus, há mudanças em Deus,
Há quebrantamentos em Deus. Há milagres para acontecer. Tudo que você precisa é dizer: Jesus, a partir de hoje, eu não quero mais edificar minha casa sozinha. Eu não quero mais edificar meu relacionamento sozinha. Eu não quero estruturar minha família sozinha. Senhor, eu tenho feito isso até aqui, eu já percebi que não funcionou, não está indo bem, não dá certo. Eu preciso da tua ajuda. Eu quero edificar, eu quero estruturar, eu quero organizar, tendo o Senhor como base, como fundamento, como estrutura, como pedra angular. Ah, mas eu já comecei, coloquei Jesus como a pedra fundamental, mas eu não tenho conseguido êxito. Eu tenho tido atitudes ou reações que parece que tem afastado o Senhor e até o meu cônjuge. Eu quero dizer, a restauração. Deus é um Deus de restauração. Eu sei que restaurar é refazer. E refazer é mais difícil do que fazer. Ensinar é uma coisa, reensinar é mais difícil, mas nem por isso é impossível. Então Deus quer refazer sua casa, seu relacionamento. Deus quer restaurar isso que um dia foi quebrado, foi rachado, sabe? Que o tempo e as circunstâncias trouxeram danos. O irracional, a falta de razão, a falta de sabedoria, a falta de prudência rachou, quebrou. Mas Deus tem o poder de restaurar, de lavar, de purificar com o sangue de Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a ser uma mulher sábia, edificando sua casa na oração. O primeiro passo: edifique sua casa, seu relacionamento na oração. Edifique a sua casa, o seu relacionamento na palavra. Como que eu vou fazer? Para procurar tudo dentro da Bíblia que fala de família, de relacionamento, de casamento, e veja os princípios estabelecidos por Deus. Um princípio tremendo está lá em Efésios. É uma pena que nós não temos tempo para falar. Mas edifique a sua casa, o seu relacionamento na palavra de Deus. Fundamente-se na palavra. Pastor, eu já tenho feito. Edifique no amor. O amor que está lá em 1 Coríntios 13. O amor ágape, o amor de Deus. Consequentemente, se você tiver o amor de Deus em seu coração, você vai conseguir viver o amor filéu, o amor amizade, companheirismo. Se você conseguir viver esse amor, amizade, companheirismo, esse amor de amigos, de irmãos, você vai conseguir viver o amor storge, que é o amor família, o amor de pais, de filhos, de marido, de mulher. E aí pode fluir o amor eros, o amor paixão, o amor sexual, o amor carnal, o amor química. É um amor egoísta, momentâneo, temporário. Mas se você tiver os demais amor, os demais tipos de amor em você, você vai ter sucesso. Então você precisa edificar sua casa de uma forma devida. Edifique na verdade. Nós mulheres temos tendências a ter omissões e mentiras no relacionamento. Infelizmente, porque os cônjuges muitas vezes não têm entendimento, não têm sabedoria, ou são egoístas, ou por um motivo ou por outro, nós somos levadas muitas vezes a meias verdades e a esconder algumas coisas. Isso não é bom para o relacionamento. A mulher sábia vai aprender a lidar com a verdade, com sabedoria, porque a verdade vai trazer mudanças. Edifique com paciência.
Edifique com perseverança, com transparência. Edifique com renúncia. Edifique com perdão. É uma pena que nós não podemos, esmiuçar esse negócio. Mas nós precisamos edificar. E da maneira devida, edifique com palavras de vida. Com palavras de bênçãos. Não edifique com palavras de morte. Nós temos tendência muitas vezes a liberar palavras que colocam o nosso cônjuge lá embaixo. Na hora da raiva, na hora da ira, na hora da discordância, que a gente discorda de alguma coisa, a tendência é lançar palavras que prostram o outro, que irrita, que amaldiçoa. Então nós precisamos, como mulheres sábias, edificar com palavras de vida, com palavras de Deus. Precisamos usar as nossas palavras para edificar e não para destruir. Precisamos usar a nossa fala para levantar e não para derrubar. Precisamos ser uma mulher exemplar, queridas. E Provérbios 12:4 diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Muitas vezes nós reclamamos do marido e nós só vemos o erro dele, nós só vemos a falha dele. Mas está na hora de, mulheres sábias que somos, nos voltarmos para nós mesmas e buscarmos de Deus aonde nós temos errado, aonde nós erramos, aonde nós abrimos a brecha, aonde nós demos lugar, aonde nós falhamos. E quando nós começamos a entender que nós falhamos, a coisa começa a mudar. Edificar leva tempo, exige esforço, coragem, sabedoria, discernimento. Edificar requer determinação, decisão, planejamento, foco. Eu não abro mão. Precisamos ser mulheres empreendedoras, não apenas no nosso local de trabalho, mas na nossa casa. Quantas vezes nós, como mulheres que trabalham fora, ouvimos, suportamos coisas que não gostaríamos de ouvir e de suportar, mas porque nós temos um propósito, uma determinação, precisamos do trabalho, então nós engolimos em seco e prosseguimos avante. E nem consideramos aquilo muitas vezes. E na nossa casa, muitas vezes, nós não agimos assim. Eu quero terminar dizendo para você que certo tempo no meu casamento, com esse temperamento que eu lhe disse que eu tenho, hoje controlado pelo Espírito Santo, pareço mais uma, nem sei o que, mudei demais. Eu era explosiva, falava tudo que eu queria falar. Depois me arrependi, aí ficava aquele peso, aquela angústia. Eu mesmo me condenava e Satanás se aproveitava para me condenar também. Eu dizia, mas eu sou mulher de oração, eu sou mulher de Deus, como é que eu tive uma reação dessa? Como é que eu tive uma atitude dessa? A minha atitude foi errada, foi uma explosão fora de hora, foi uma explosão indevida. E eu comecei a pedir a Deus em oração domínio próprio. E quanto mais eu pedia domínio próprio, mais situações surgiam para Deus forjar domínio próprio em mim. E cada vez que eu não conseguia êxito, eu chorava, eu me culpava, eu sentia aquele peso, eu me envergonhava. Eu mesma ficava envergonhada da minha atitude, das minhas reações. E aí, Deus começou a trazer para dentro da minha casa pessoas para gerar em mim domínio próprio. Novos convertidos, pessoas que diziam que eu era um espelho, pessoas que diziam que eu era um referencial,
pessoas que eu tinha trazido das trevas para a luz, e pessoas com vícios, pessoas com maus costumes, pessoas assim, para provar mesmo. E aí, quando essas pessoas faziam essas coisas, eu tinha que contar até 10, até 20, até 30, até 100. Eu tinha que pegar um copo com água, sabe? Eu tinha que encher a boca assim. Para segurar. Até passar. E eu percebi que eu conseguia. Chegou um dia que Deus disse para mim: da mesma forma que você está lidando com os de fora e exercendo domínio próprio, moderação, equilíbrio, você vai lidar com os da sua casa, com aqueles que fazem parte da sua vida, que você ama. Assim como você quer ser exemplo para os de fora, você vai ser exemplo para os de dentro de casa. Porque é dentro de casa que eu quero que você seja diferente, especial, santa, transformada, quebrantada, moderada, equilibrada. É dentro da sua casa o seu maior desafio. É com aqueles que você ama. Sabe, queridos? E Deus começou a me mostrar que é possível. Com força de vontade, com determinação, com a ajuda do Espírito Santo, é possível. É possível. Ser mulher na cama, como Deus quer que sejamos, é um desafio. Muitas vezes. Porque muitas vezes a mulher está ferida, a mulher está frustrada, a mulher está estressada, o relacionamento está com rachaduras, muitas coisas acontecem, e aí a nossa tendência é estar cansada, dor de cabeça, dor na coluna. Nós temos uma desculpa. Mas a palavra de Deus diz que o meu corpo não é meu, é do meu marido. E o corpo do meu marido não é dele, é meu. Mas é muito complicado, é muito difícil ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento sexual, quando você emocionalmente não está bem. Quando você não quer, quando você não deseja, quando você não tem vontade. Ora, seja por problemas hormonais, da menopausa, por problemas emocionais ou por problemas físicos. A Bíblia diz que o meu corpo não é meu, é do meu marido. E o corpo do meu marido é meu. E a Bíblia diz que eu tenho que dar a ele aquilo que lhe é devido e de direito. Porque se eu negar dentro de casa, Satanás vai preparar alguém lá fora para dar a ele uma porção maior e melhor da que aquela que eu estou lhe negando. E eu não posso cobrar dele aquilo que eu me neguei a fazer. Você pensa que eu já não passei por isso? Já. E sabe qual foi a minha atitude? Algumas vezes chorava no banheiro. Outras vezes ficar virada, contrariada. Mas Deus começou a trabalhar comigo. E quando isso ia acontecer, sabe o que eu fazia? Tudo o que fizeres. Amém. Por palavras ou por obras, fazei como para o Senhor e não para os homens. Comecei assim. A Bíblia diz, isso na minha mente, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Porque nessa época eu estava ressentida, magoada e ferida. E olha que eu tenho
um marido maravilhoso. Mas você já percebeu que nós somos assim. Se eles não falarem o que nós queremos ouvir, nós nos chateamos, nós nos aborrecemos, porque nós queremos que eles adivinhem o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. E muitas vezes eles falam o que nós não queremos ouvir e nós nos ressentimos, porque eles falaram demais e nós não precisávamos ouvir aquilo. Isso é relacionamento, isso é vida a dois. Por isso precisa haver perdão, renúncia, conserto. Se você está passando por um momento hormonal difícil, por favor, eu também estou nessa fase. Procure um modo, procure um meio de melhorar, de suavizar esse momento. Porque o seu marido precisa de você como mulher. E Satanás é astuto para provocar, incitar e preparar ciladas quando há incontinência no relacionamento. Tanto para o homem quanto para a mulher. Se teu marido não te elogia, ele vai levantar alguém para te elogiar. Se teu marido não te abraça, não te acaricia, não te dá atenção, ele vai dar um jeito de levantar alguém para fazer. Ainda que seja momentâneo e enganoso. Se você é uma mulher que não se cuida, que não se arruma, que fica em casa de qualquer jeito achando que seu marido não liga, não está nem aí, você abre os olhos, porque lá fora as mulheres estão bem vestidas, estão bem arrumadas, estão perfumadas e estão chamando a atenção, porque os homens são atraídos pelo que vem. Nós pelo que ouvimos e eles pelo que vem. Eles vão ver mulher pelada, mulher estruturada em todos os lugares por onde passam. Nos outdoor, na televisão, na revista, no jornal, no dia a dia. Então, em nome de Jesus, busquemos sabedoria em Deus para lidar com certas situações que vivenciamos. Eu queria falar sobre muitas coisas hoje, mas não dá, não é? Mas busquemos essa sabedoria de Deus, essa sabedoria divina, para lidarmos com o relacionamento a dois, que não é coisa fácil. Relacionamento que já houve adultério, por uma ou por outra parte. É um relacionamento que precisa ser restaurado, refeito em Deus. É um relacionamento que precisa do perdão. E não me diga que foi só um que errou, não. Erraram os dois. Houve falha dos dois para chegar onde chegou. Então os dois precisam se arrepender, precisam se consertar, precisam um perdoar o outro e se posicionar em Deus para começar uma nova história, deixando as coisas velhas para trás e fazer de tudo novo no Senhor. Não é fácil, mas não é impossível com Deus e em Deus. Amém? E eu quero dizer para você que a mulher sábia, que tem sabedoria do céu, não a sabedoria da terra, que é enganosa, que é distante da sabedoria de Deus, mas a sabedoria de Deus. A mulher que tem revelação de Deus por meio da palavra, ela fará proezas no Senhor. Ela alcançará voos altos no Senhor. Ela chegará ao destino que o Senhor tem preparado. Principalmente a mulher humilde, a mulher perdoadora. Deus vai honrá-la. Deus vai fazer ela dar a volta por cima. E Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo um dia roubou. Tudo aquilo que o diabo um dia tirou de você, Deus vai te restituir duplicadamente. Se você está com problema no seu relacionamento íntimo, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele tem o poder de tocar em você. Ele tem o poder de fazer você desejar seu marido. Ele tem o poder de fazer você
corresponder ao seu marido com alegria, com prazer. Ele tem o poder de te ensinar. Eu não sei se você, como muitas mulheres que eu já conheci, tem vivido a situação de maridos, mesmo na igreja, que vivem uma vida sexual indevida, que até de desrespeito, que quebra princípio de Deus. Entra na presença de Deus e diga para o Senhor, conta para Ele a tua história. Senhor, intervenha. Maridos viciados na pornografia são maridos que hoje não procuram mais a esposa, porque o vício não deixa, não permite. Entre na presença de Deus, ora a Deus, busca a Deus. Senhor, intervenha com intervenção sobrenatural. Senhor, destrói essa maldição, quebra essas cadeias que o aprisionam, liberta ele dessa prisão do pecado. Pai, abra os olhos dele para que ele veja, faça ele enjoar, faça ele aborrecer, ter nojo do pecado. Queridas, nós temos habilidades divinas de Deus para obtermos vitórias sobre a malignidade de Satanás e dos homens. Eu não sei que tipo de situação você tem vivido em casa. Eu não sei se o seu marido é frio, indiferente, grosseiro, ignorante. Mas eu sei que você tem um Deus que pode todas as coisas, que você serve um Deus que pode transformar, que pode mudar, pode quebrantar, pode lapidar. Eu sei que você serve um Deus que tem poder e interesse em pelejar por você, em lutar por você, em amar você, em agradar você, em dar vitória a você. O Deus que você serve, te ama e tem interesse em você. Ele te ama muito mais do que você mesma. O Deus que você serve, Ele é fiel, Ele é justo. O Deus que você serve, Ele não mudou. O Deus que você serve quebra cadeias, arrebenta grilhões, despedaça jugo. Ele mata, Ele faz viver, Ele fere, Ele sara. Ele é justo. Deus não te fez para ser escrava, Deus te fez para ser livre, no espírito, na alma e no corpo. Deus não te fez para viver subjugada. Se você tem vivido alguma situação assim, Deus é poderoso para mudar essa história, para virar esse cativeiro, para tirar esse opróbrio e para te dar uma dupla honra. Meu Deus, vai dar 10 horas, isso aqui eu estou. Agora a nossa parte é alinhar a nossa vida à palavra de Deus. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas decisões precisam estar retas, alinhadas à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. Porque se nós fizermos aquilo que está no coração de Deus, Deus vai fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que está no nosso coração como sonho, como desejo, como anelo da alma. Vamos nos enquadrar na palavra. Como pastora, pega todos os versículos que tem na Bíblia a respeito de casamento e começa a ler e estudar. Pega todos os versículos que tem na Bíblia a respeito de relacionamento e vai procurar pôr em prática. Lê tudo a respeito de sexo. Seja qual for a área que você está vivendo um problema, a dificuldade, busca aqui, começa a estudar e pede ao Espírito Santo revelação, discernimento e capacitação para viver o que a palavra diz, para colocar em prática o que a palavra diz. Você vai estar se alinhando à vontade de Deus para o seu casamento, para a sua família, para o seu relacionamento. E aí a sua história vai mudar, você vai ter testemunho para contar. Porque o teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido, pensado e esperado.